Então vamos abrir a nossa Bíblia em 2 de Coríntios 9:6. Segunda de Coríntios 9:6, e diz aqui: digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância se fará. Cada um contribui segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Toda a ação vai resultar uma reação. Como nós tratamos os outros, vamos ser tratados nós. O que fazemos aos outros vai acontecer a nós. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Seja na área financeira, seja em todas as áreas da nossa vida. Mas visto estarmos a falar de finanças, o que semeia pouco, pouco também se fará. Eu vi muita gente já dar, por causa de pensar no futuro, o que é que podem vir a receber. Eu comecei a semear quando aceitei Jesus, pouco tempo depois já estava a semear na igreja. E filo durante bastante tempo, sem ter aumento de ordenado. Mas ao final de um tempo, o meu ordenado duplicou. Tem a ver com o nosso coração. Você está a andar por amor a Deus, está a amar porque crê na sua palavra, porque crê nele. Então tudo acontece. Mas acontece no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que enche a nossa boca de bens. És tu que nos estás ricamente a abençoar financeiramente. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir em Tiago 3:2. Isto é algo que Deus tem tocado durante toda esta semana, principalmente na última parte da semana. Me tem tocado. O título da mensagem de hoje é Agarre as rédeas. É impressionante. Eu já andei a cavalo. E as rédeas, que é aquilo que sai da boca do cavalo, que tem lá um ferrinho, sai da boca do cavalo e vem até às nossas mãos, realmente quando nós puxamos para um lado ou puxamos para o outro, aquilo funciona literalmente como um volante de um carro. Porque onde se vira a cabeça do cavalo, onde se puxa a cabeça do cavalo, para um lado ou para o outro, o corpo dele vira, e ele vira nessa direção. Mas nós estamos a fazer isso na nossa vida. Nós temos as rédeas nas mãos. Ou largarmos as rédeas e estamos a deixar que as coisas aconteçam conforme querem, conforme vão.
Como é que nós podemos voltar a ter as rédeas na nossa vida? Como é que nós podemos controlar, em parte, não em todo, mas em parte, aquilo que nos há de vir? Veja o que está aqui escrito. Tiago 3:2. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o seu corpo. Se alguém não tropeça em palavras, não fala palavras que não deve, é poderoso para controlar todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, são levadas por impetuosos ventos e se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Como é que a língua é inflamada pelo inferno? Através dos nossos pensamentos. Sabe que a influência do inferno é feita não num dia só. É uma continuação de tentativa de influência. Por isso é que a Bíblia diz que o diabo anda a tentar aqueles que consegue tragar, aqueles que possa tragar, aqueles que os possa tocar. O diabo vai sempre tentar fazer-nos tropeçar. Tentar sempre que nós possamos fazer algo que desagrada a Deus. Porque só assim Ele pode tocar nas nossas vidas. Se nós preservamos a andar com Deus, porque temos que preservar a andar com Deus, porque erramos muitas vezes, infelizmente, temos que buscar e perceber o que é que fizemos de errado e pedir perdão a Deus. Quantas vezes nos magoam? Quantas vezes? E você perdoa todas as vezes que magoam? Ou retalia contra essas pessoas? Eu ouvi algumas pessoas dizerem: não, eu perdoo a pessoa, só que não quero mais nada a ver com ela. Você já viu se Deus fizesse isso connosco? Está bem, eu perdoo-te, mas desaparece da minha frente. Você queria que Deus fizesse assim consigo? Então como é que fazemos? Vai ser, sou muito sincero, eu não sei também. Mas uma coisa eu faço. Todas essas pessoas que se dirigirem a mim, ou que me magoaram, se me pedirem ajuda em alguma coisa, eu vou ajudar. Dentro das minhas capacidades e aquilo que eu posso fazer, eu ajudo. Porquê? Porque eu sirvo ao meu Deus. Eu não sirvo a pessoas nem a minha própria vontade. Porque se fazendo isso estou a agradar a Deus, então que o faça. Aqueles que me magoaram, aqueles que me ofenderam, aqueles que ficaram em dívida para comigo, inclusive. Eu quero fazer a vontade de Deus. Entenda, para isso nós precisamos de agarrar as rédeas da nossa vida.
que é que você anda a falar? O que é que você diz de si próprio? O que é que você diz da vida, da sua vida? O que é que você quer para o futuro? O que é que você anda a falar? O que é que você anda a falar do seu trabalho, da sua escola, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus netos? O que é que você anda a falar? O que você falar é o que vai acontecer. Você diz-me, isso é muito estranho. Eu não percebo como é que não é muito estranho. Você vê uma terra que precisa de ser semeada e você vai lá semear batatas. E o que é que você espera colher? O que semeou. Porquê que palavras é tão estranho que se voltem mais tarde contra nós? Ou a nosso favor, conforme o que falamos. Há muitas pessoas que chegam a uma determinada altura do ano e aparecem constipações e as pessoas já sei quando aparecer a constipação eu sou a primeira a apanhar. E é a primeira pessoa a apanhar. Porque ela falou. As suas palavras vão dirigir a sua vida. Eu lembro-me, eu estive na tropa, e quando estava na tropa havia num quartel onde eu estive. Apesar de estive na Força Aérea, eu estive adido num quartel. E nesse quartel havia umas cornetas de som. Pareciam umas cornetas. E então de manhã ouvia-se as ordens, havia a corneta a tocar ali e sabia-se o que é que se tinha que fazer, se tinha que se pôr em sentido, se tinha que se ir para a formatura e era por ali que se ouvia. E também às vezes davam ordens, chamavam pessoas e tudo mais. As ordens não eram questionadas, eram obedecidas. Quando só se fala, não é questionado o que você está a falar, é obedecido o que você está a falar. Você quer ver aqui uma coisa? Vamos lá abrir em Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. Em Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O que é que você está a ligar na terra? O que é que você está a permitir na terra? O que é que você fala que permite, que dá aso a que possa acontecer alguma coisa? Sabe que uma das grandes armas que o diabo utiliza é o medo. E sabe que agora mais filmes há sobre terror do que alguma vez houve. Para quê? Para fazer incutir esse medo. Para que as pessoas fiquem com medo. Medo disto, medo daquilo, medo daquilo outro. Porquê? Porque quando uma pessoa fica com medo acaba por falar e então dá autorização a que possa entrar na vida dele. Tudo que ligares, o que é que você está a ligar? Se você quer bênçãos para a sua vida, você tem que as falar. Se você quer cura, você tem que falar cura para o seu corpo. Se não o fizer, ou vai acontecer aquilo que você falou alguma vez, ou nada vai acontecer. Há alguns casos, nada a acontecer era bom, mas acredita em mim, nós, sem querer, alguma vez falamos coisas que não devemos. E quando falamos problemas, os problemas aparecem. Quando falamos doença, a doença aparece. Mas as outras pessoas é que estão a falar, mas você acaba por ser influenciado a falar o que as outras pessoas falam. Mesmo que não queira.
Vai acontecer. Então a palavra de Deus diz, em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mas há outra coisa mais poderosa ainda. Há uma pessoa que, dizendo isto, liga no céu ou desliga no céu. Mas também, veja, no versículo a seguir, também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Se alguém concorda no mal, não é que Deus vai fazer o mal, porque Ele não vai fazer o mal. Mas Ele não vai conseguir impedir que o mal venha até si. Porque o diabo vai tratar disso. Agora, quando você fala o bem ou concorda o bem, aí Deus se move para a bênção. Quando você ora por outras pessoas, quando você abençoa, mesmo aqueles que fizeram algo para si, na sua vida, que não foi bom, quando você abençoa, você está a ser igual ao seu Pai que está no céu, que faz vir a chuva sobre justos e injustos. Você está a ser um filho de Deus. Então, se tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu, dá para pensar muito bem o que é que andamos a falar. Eu quero-vos mostrar algo que Jesus fez. Sim, amém. Antes de Jesus, vamos abrir em Isaías 54:17. Veja o que está aqui escrito. Isaías 54:17. Já falaram coisas de mim, como se costuma dizer nas minhas costas, coisas que eu não soube, mas mais tarde eu soube. Eu não soube por pessoas, eu senti. Pessoas que falaram sobre mim, sobre a minha vida, sobre os meus filhos até. Eu tive que estar a quebrar tudo isso. A quebrar o quê? Orando, dizendo eu quebro todas essas palavras sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, em nome de Jesus. Isto chama-se quebrar. E veja o que é que diz aqui. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Glória a Deus. Toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Quem é que vai quebrar as coisas? Quem é que vai impedir que a maldade venha até nós? Quem é que vai impedir que as coisas de mal nos aconteçam a nós? Somos nós. Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Portanto, veja, eu vou voltar a ler sem interrupções. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Você entendeu? Quando você começa a acontecer coisas na sua vida que você não quer, o que é que você faz? Fala o que está a acontecer ou fala aquilo que quer que aconteça? Quando você está a passar por uma situação financeira difícil, o que é que você fala? Começa a contar a toda a gente que está a passar por uma situação difícil? Ou cala-se e começa a dizer glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Que és tu que me estás a encher minha boca de bens. Eu lembro-me, agora estou a falar disto e estou-me a lembrar de uma situação que aconteceu comigo. Naquela altura em que a minha zona dobrou, eu não fiquei a receber bem logo. E eu lembro-me de um colega meu chegar ao pé de mim e disse, bem, agora tu estás bem. Ele disse. E eu olhei para ele e disse assim, diz lá outra vez. Eu disse que agora tu estás bem. E eu disse-lhe a ele, diz lá outra vez. E ele disse, não, agora tu estás bem. E eu disse, glória a Deus, ainda bem. Eu não estava ainda bem. Eu não estava com uma vida desafogada.
Mas à medida que os outros falavam que eu estava bem, eles estavam a semear para a minha vida. Era aquilo que eles estavam a acreditar e isso trazia bênçãos para mim, porque eles falavam. Quando eles falavam mal, ou quem falava mal, eu quebrava e diz não. Porque a minha palavra é a última sobre a minha própria vida. E você tem que perceber isso. Você é que tem a palavra sobre a sua vida. Você é que é a autoridade final da sua vida. O que é que você anda a falar? Ah, mas você não está a compreender, não anda a acontecer isto, anda a acontecer aquilo. Sim, alguém falou alguma coisa ou você falou alguma coisa. Então está na altura de mudar. Não falar o que está a acontecer, mas falar o que quer na sua vida. Você quer cura, fala cura. Você quer bênção, fala as bênçãos. Você quer libertação, fala libertação. Você entende? O que é que você está a falar? O que é que você está a ligar na terra para que seja ligado no céu? O que é que você está a desligar na terra para que seja desligado no céu? Tudo o que permitir será permitido no céu. Tudo o que não permitir não será permitido no céu. Porquê? É a nossa vida. Foi aquilo que Deus nos deu, o livre-arbítrio, para nós podermos decidir. Você sabe, ouça, é de vontade de Deus que todo homem se salve. Mas sabe que Deus não vai obrigar a ninguém que seja salvo. Embora Deus saiba que é o melhor que lhe pode acontecer, Ele não vai obrigar. Mas o diabo vai obrigar a si a tentar destruir a sua vida. Vai obrigá-lo a si a falar as coisas que não deve para o poder destruir. Mas Deus não o vai nunca obrigar a nada. Essa é a maravilha do nosso Deus. Ele quer ajudar. Mas se você não compreende o básico, como vai conseguir Deus o ajudar a sua vida? Eu tenho visto muita coisa e ouvido muita coisa falar sobre isto, sobre aquilo, sobre o que está errado, o que não está errado, o que está... Ouça, quem sou eu para apontar o dedo, seja a quem for? O que a pessoa está a fazer com a sua vida, se é casado ou não é, se ele é homossexual ou se não é homossexual, o que é que eu tenho a ver com isso? Entenda uma coisa, cada um dará de contas de si mesmo a Deus. E toda a gente diz, pois, cada um vai dar contas de si mesmo a Deus. Mas você percebe que há coisas que você possa estar a fazer que o vão afastar de Deus? Diga-me uma coisa. Como é que eu sei que a mentira é algo que não se deve fazer, não se deve dizer? Porque Deus nos mostra na sua palavra. Aquele que mentia não mente mais. Então, por favor, agarre na palavra de Deus e leia. Não leia com ideias pré-feitas. Leia. Ah, mas é um livro muito antigo. Um livro muito antigo que Deus deu ao povo para ajudá-lo a andar com Deus. E se você me está a ouvir, você quer andar com Deus, de certeza absoluta. Você quer Deus na sua vida. Não só por causa das bênçãos, mas para a presença dEle. Porque basta a presença de Deus que o abençoa. Vamos saber o que é que Deus quer para nós. Vamos conhecer mais de Deus. Vamos perceber. Ouça, quando Deus agarra, nos diz assim, não vás por aí, não mintas, por exemplo. Por que Ele está a dizer isso? Não, então não posso mentir, então então, mas eu quero mentir, então eu não posso mentir. E Deus diz, claro que podes, mas existem consequências por causa de estares a mentir. Abres portas para que o diabo possa entrar na tua vida. E tu queres isso? Ah, mas há situações difíceis. Aí é que está.
Se na situação difícil você disser a verdade e for prejudicado por causa disso, eu lhe digo glória a Deus por isso. Você diz glória a Deus? Sim. Você exaltou o nome de Deus em vez de o exaltar a si próprio. Você honrou o nome de Deus na sua vida porque não fez uma coisa que Ele não lhe agrada. Você deixou de mentir. Eu estou-lhe a dar exemplo de mentir como podia ser qualquer outra coisa, mas cada um de nós é que tem de descobrir aquilo que está de errado na sua vida. Não tem de ser outras pessoas a apontar o dedo. Não tem de ser outras pessoas a dizer isto está errado, aquilo está errado, não deve ser feito. Não. Nós temos que levar as pessoas a Deus e Deus e a pessoa juntamente, Deus lhe vai mostrar o melhor caminho para ela. Veja o que é que aconteceu naquele homem que foi crucificado com Jesus. Quem é que tocou naquele homem para falar com Jesus? 2 presos foram condenados com Jesus. Os 3 foram crucificados, Jesus e os outros 2. Um deles virava, então se és rei dos judeus, se és todo-poderoso, tira-te daí. E o outro dizia, cala-te, porque nós fizemos para merecer, para estar aqui, mas este homem nada fez. E ele virou-se para Jesus, quando entrares no teu reino, Senhor, lembra-te de mim. Ele se humilhou, reconheceu o seu erro, arrependeu-se, mudou. E Jesus olhou para ele, o amou e disse, hoje mesmo estaremos sentados no paraíso. Se entenda. Cada um de nós tem que fazer isso. Mudança, arrependimento. Então, mas o que é certo e o que é errado? Agarre-se a Deus. Agarre-se a Deus. Ele mostrará. Não tem que ser pessoas a dizer o que é certo, o que é errado. Deus me tocou em algumas áreas da minha vida e mostrou através até de outras pessoas, mas de outras pessoas que nem sequer eram cristãs, que falaram. E aquilo tocou em mim como fosse uma pedra a cair dentro de água, que fez aquelas ondas e disse, fogo, o que é que eu ando a fazer? Alguém me apontou o dedo, alguém mostrou-me que estava errado. Deus me tocou mansamente e mostrou o melhor caminho para a minha vida. Para que a bênção possa vir até a mim e afastar a maldição da minha casa. Não tem a ver só com palavras, também tem a ver com ações. Veja o que Jesus fez. Marcos 11, versículo 13. Marcos 11, versículo 13. Jesus ia com os discípulos uma estrada e fez isto. Marcos 11, versículo 13. E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Mas para que Jesus sabia que não era a época de figos. Porque de certeza absoluta que sabia que não era a época de figos. Então porquê que ele fez isto à figueira? Porquê que ele falou contra a figueira? Em Marcos 11, um pouco mais abaixo, no versículo 21, Marcos 11, 21, eles voltaram a passar perto da figueira. E Pedro viu uma coisa e disse. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus.
Porquê é que ele falou contra a figueira? Porque ele queria mostrar algo aos discípulos. Assim como nos quer mostrar algo a nós, o nosso poder que existe nas palavras que falamos. Quando nós falamos com autoridade sobre alguma coisa, nós estamos a criar, a mudar circunstâncias, a mudar. Por isso é que ele diz aqui, Jesus respondendo, tende fé em Deus. Porque depois diz, porque em verdade, no versículo 23, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Como é que você fala das circunstâncias da sua vida? Como é que você fala em relação à sua vida? O que é que você fala? Não, isto agora está muito complicado. Isto é o que toda a gente diz. E o que é que você vai dizer? Obrigado, Pai, cada vez eu tenho mais, tenho sempre a suficiência, nunca me falta dinheiro, tenho em grande abundância, eu nunca tenho dinheiro como agora, no nome de Jesus. E você vai dizer, mas parece loucura. Não, parece criação. Porque Deus, quando criou o mundo, disse, haja luz e houve luz. Você entende? Você é alguém criador que vai mudar a sua vida, que vai agarrar as rédeas da sua vida e mudar completamente toda a sua vida. Então está na altura de você começar a dizer às coisas para que aconteça aquilo que você quer. Obrigado, Pai, que eu estou curado. Eu ordeno todo o meu corpo que seja liberto em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. Todos os meus órgãos estão curados no nome de Jesus Cristo. Eu faço o que antes não podia fazer em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou ricamente abençoado financeiro. Eu tenho finanças em grande abundância. Obrigado, Pai, que a minha família é uma bênção, abençoado. Todos eles servem ao Senhor no nome de Jesus. Você está a declarar a bênção. Mas você, durante todo o dia, isto é não quando você ora. Quando você se lembra do assunto, você ora. Mas durante todo o dia você vai fazer o mesmo. Durante todo o dia, quando aparecem as notícias, quando as pessoas lhe dizem que não, está mal, não dá, é difícil, você vai falar a bênção, vai dizer que está bom, você que nunca teve tanto como agora. As outras pessoas vão ficar a olhar para si e dizer, está aqui uma pessoa abençoada, e se calhar você até tem menos que os outros, mas eles vão falar bem de si. Vão semear no seu quintal. E você está a semear bem também. Então você mudou, agarrou nas rédeas e mudou a direção da sua vida. Você está no caminho da bênção. Você entende? Você entende que Deus nos está a dizer aquele que se levantar contra ti para condenar, para aquele que se falar mal contra ti, tu vais condenar. Vais condenar as palavras que foram faladas, não condenar a pessoa, porque as pessoas... Coitada. Mas você vai condenar as palavras que foram faladas contra si, contra a sua vida, contra a sua família. Você entende? Você vai falar a bênção. A bênção, obrigado, Pai, que eu estou abençoado, ricamente abençoado, inclusive os meus vizinhos são abençoados, em nome de Jesus. Eles até podem estar a falar mal de si, isso não interessa. Eu sou filho de Deus. Eu tenho que comportar como um filho de Deus. Eu tenho que agir como um filho de Deus. E um filho de Deus abençoa, não amaldiçoa. Abençoa o caminho. Abençoa o meu caminho. Abençoa daqui caminho daqueles que estão à minha volta. Porque no meu caminho há bênçãos sem limite. No nome de Jesus. Declara sobre o seu trabalho o que você quer. Declara a bênção. Declara o ordenado. Declara que os patrões gostam tanto de si que até lhe estão a dar dinheiro por fora. Ouça, você só tem que falar.
Deus irá acontecer. Se não for nesse trabalho, é no outro. Deus vai abrir portas que antes estavam fechadas. Virão a ti por um caminho, mas vão fugir por 7. 1000 que irão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido no nome de Jesus. Você entende? O que é que você anda a falar? Agarre nas rédeas da sua vida, mude a direção, controle a sua vida, fale o que deve, seja abençoado. Pare de falar o que não presta. Pare de falar aquilo que você não quer na sua vida. Fale, fale, fale a bênção. E você será abençoado. Veja, veja aqui, em Romanos 8:37. Vamos lá, Romanos 8:37. Romanos 8:37. Paulo fala esta carta aos Romanos. Nesta carta fala muita coisa, muita bênção. Mas depois chega a esta altura e diz isto. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amam. Mas que coisa! Que coisas é que somos mais que vencedores? E então no versículo 35 diz, Romanos 8:35, quem nos parará no amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reportados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se você não muda a maneira de falar, você nunca se vai tornar um mais que vencedor. Agora, se você muda a sua maneira de falar, se você fala a bênção, fala a palavra de Deus para a sua vida, garantidamente que a bênção vem até si. Não só você atrai a bênção até si e afasta o mal, porque as palavras de mal você já não está a falar. O diabo não tem lugar, nem consegue tocar na sua vida. Porquê? Porque não tem autorização para isso. Ele só tem autorização quando você fala o que não presta. Quando você diz, não, já sei que é que vai acontecer, já percebi, eu não vou ter dinheiro para isto, não vou ter dinheiro. E então o diabo tem a hipótese de poder tocar e tirar o dinheiro. Já sei como eu estou, como eu tenho estado a nível de saúde, já sei o que é que vai acontecer, vou ficar assim, assado, assado. E então o diabo, não, olha, ela falou, a pessoa falou, eu posso tocar nela. Agora, se você, como mais que vencedor, está sempre a dizer, não, obrigado, Pai, que eu estou curado. Pai, eu não ando pelo que sinto, não ando pelo que vejo, não ando pelo que as outras pessoas dizem, eu ando pelo que eu creio. E eu falo a bênção para a minha vida. Eu estou curado em nome de Jesus. Todos os meus órgãos, cada vez tenho mais força, porque tu me capacitas em nome de Jesus. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala. O diabo não tem lugar, nem consegue tocar na sua vida. Por muito que toque na sua mente para tentar você falar palavras negativas, quando você não fala e fala a bênção, só a bênção pode vir até si. O diabo não vai conseguir tocar na sua vida. Porque ele sabe que nós somos mais que vencedores. Nós em que teimamos fazer o que o mundo faz, o que o diabo tenta colocar na nossa mente. Ele tenta nos dizer que nós somos derrotados. Quando não somos, quando Deus nos chama mais que vencedores. Mas qual é a sua atitude? Você fala para as circunstâncias da sua vida usando autoridade?
Vamos abrir mais um versículo. Lucas 10, 19. Jesus mandou 70 pregar o Evangelho e eles voltaram. E quando vieram, vinham muito contentes e diziam: Senhor Jesus, nós falando o teu nome, até os demónios se nos sujeitam. E sabe o que é que Jesus respondeu? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda, não é alguma, é toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Será que nós estamos a usar isso? Nós estamos a condenar e a parar as forças do inimigo? Você já reparou que até nos filmes o diabo, o mal, tenta-se mostrar maior do que o próprio bem? O que é mentira. Não nos conseguem tocar. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas o que é que você anda a falar? Que portas, que janelas você anda a abrir da sua vida? Ou você já percebeu isso e já as fechou todas? E fala bênção, 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 bênção. Agarre rédeas da sua vida. Controle. Para que seja abençoado. Para que em todas as coisas seja mais que vencedor. Mais que vencedor. Porque há poder no nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Obrigado, Pai, pelo privilégio de me tornares teu filho. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos que eu tenho recebido, pelo conhecimento que eu tenho tido da tua palavra. Continue a permitir que eu tenha mais conhecimento da tua vontade e da tua palavra, para que se faça sempre o que te agrade e fortifique em toda a boa obra, Senhor. Pai, mostra-me o caminho que devo andar. Ensina-me o que é útil, Senhor. Mostra-me as coisas que eu tenho que desviar na minha vida, para que a bênção fique na minha vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Muito cuidado com as suas palavras, digo eu. Muito cuidado com as suas palavras. Porque há muita coisa a vir aí. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Bom fim de semana. Amém.